Saudações, 1h17 da manhã e eu estou na roça. Até os sapos já foram dormir. Normalmente eles fazem uma algazarra, mas isso dura até as 10 no máximo. Então, estou aqui sozinho. Não vou ligar a televisão, evidentemente. E estava pensando, depois de ler algumas notícias, a questão da Transnistria e da Moldávia. Para mim, me parece evidente duas coisas. A primeira é que existe realmente a chance da Ucrânia, ou seja, da OTAN. Cara, eu acho incrível que ainda existe gente cínica o suficiente para dizer que a OTAN não está lutando a guerra ou que a Rússia está lutando apenas com a Ucrânia, né? Por favor, vamos ser honestos aqui. Então, assim, existe a chance A Moldávia passou por uma troca de regime, né? Famosa, aquelas que o Washington promove, à torta e à direita. A primeira-ministra estava relutante em entrar do lado do Ocidente, né? Do lado da OTAN, da União Europeia. E aí ela foi trocada. Um golpe branco. Não foi do alcance daquele que derrubou a presidente Dilma, né? Mas foi um golpe. Então derrubaram, mais ou menos como foi no Paquistão. Derrubaram ela e colocaram um fantochezinho qualquer para outra. E agora parece que eles vão querer retomar a Transnistria. Pessoas, é a mesma lógica do Donbass. A Transnistria é essencialmente uma região habitada por russos. É a região da Moldávia que fica do outro lado do rio Dniester. É uma região historicamente russa, certo? Durante a União Soviética, muitas fronteiras foram feitas de modo mal arrumado, porque, bom, pertenceu ao mesmo país, então os soviéticos não viam muitos problemas em colocar a Crimeia na Ucrânia, não viram problemas em colocar a Transnistria na Moldávia. E aí criaram-se situações que depois do fim da União Soviética se tornaram complicadas. No próprio Cazaquistão existe um problema desse tipo. 1/4 da população cazaque é etnicamente turca. E se houver, no futuro, perseguição à minoria russa lá, vai haver problemas. Vai haver problemas. Até agora não, está tranquilo. Mas isso é porque lá ainda não teve a ajuda do Ocidente, né? Os Estados Unidos ainda não intervieram. Mas já tentaram. Houve uma tentativa de golpe, que só não deu certo porque a Rússia interviu militarmente. E couro no lombo dos golpistas. Senão, teria tido uma mudança de regime e, com certeza, haveria atitudes hostis aos russos étnicos, certo? Já há, eventualmente, incidentes desse tipo lá, e aí, bom, teria dado ruim, certo? De toda forma, o que acontece na Moldávia é isso. A Transnistria não é historicamente moldava, perfeito? Assim como regiões da Ucrânia são historicamente romenas, historicamente russas, historicamente húngaras, historicamente eslovacas, historicamente polonesas. O país é um Frankenstein, porque os ucranianos mesmo, eles moram na porção oriental e meridional da Galícia e na Bielorrússia Central e pedaços da Bielorrússia Oriental. Essas são as regiões habitadas por ucranianos étnicos. Certo? A Ucrânia é um país inventado. Que isso fica muito claro. Uma coxa de retalhos, que diferente da Suíça, que também é uma coxa de retalhos, passou por um processo parecido com a tentativa de limpeza étnica. Ucranização forçada das populações não ucranianas, das populações romenas da Bucóvina do Norte, das populações húngaras e eslovacas da Transcarpátia, das populações polonesas da Galícia e das populações russas da Novorrússia e de alguns pedaços da Bielorrússia Oriental, além dos bielorrussos da região de Rivne, certo? Então é a tentativa forçada de ucranizar, de entregar para um grupo étnico territórios que nunca pertenceram a esse grupo étnico e nunca falaram o idioma majoritário desse grupo étnico. É o que acontece na Transnistria. Transnistria não é romena, nunca foi romena. Portanto, não era Moldávia. Moldávia era um pedaço da Romênia.
que a Romênia perdeu porque apoiou os nazistas de modo muito enfático na Segunda Guerra Mundial. É o que acontece quando você perde uma guerra. Perfeito? Assim como um pedaço da Carélia foram parar na Rússia. Assim como a região de Kaliningrado, a antiga Königsberg, hoje é território russo. Perfeito? Essas coisas acontecem quando você entra em guerra com um país e perde. Não vamos nos esquecer como a União Soviética adquiriu essas fronteiras. Foi vencendo os nazistas alemães, os fascistas europeus, mais que os nazistas alemães. Certo? Então, ok. A Moldávia vai sofrer uma intervenção romena, ou seja, da OTAN. A Moldávia vai sofrer uma invasão, porque se eles consideram que a Transnistria é território moldávio e a Ucrânia invadir, então a Ucrânia está invadindo a Moldávia. O que vai acontecer? Não sei. O que dá para saber é que a Federação Russa não vai deixar quieto. Eu até agora, eu fico me perguntando como a Federação deixou quieto em banho-maria a questão do enorme depósito de munição que eles têm na Moldávia. E eu me pergunto se aquilo não é uma armadilha brilhante. Só esperando os ucranianos, a OTAN, a Romênia, ou seja lá o diabo que for, fazer alguma coisa estúpida. Tipo, depósito de munições explodem, né? Seria uma lástima. A Rússia não precisa desse depósito. A Ucrânia e a OTAN precisam desesperadamente. Então, pode-se abrir uma segunda frente? Pessoas. Sim e não. Não, porque sim. Veja se ocorre uma invasão da Transnistria. E a OTAN entrou na guerra. A OTAN já está na guerra. Por favor, gente, a OTAN já está na guerra. Ela já está na guerra. Perfeito? Se a Moldávia é um paísinho de 4 milhões de habitantes. Menos que a Paraíba. Que diferença faz ela na fila do pão? A Romênia. Aí a Romênia é outra história. A Romênia pertence à OTAN. Se a OTAN invadir território russo, o Putin já disse no discurso dele o que ia acontecer. Perfeito? É guerra nuclear. Simples assim. Ele já disse no discurso dele. O discurso dele foi uma declaração de guerra. Ele expôs o casus belli, definitivo foi a explosão do gasoduto Nord Stream, pelos americanos e noruegueses, e quase com certeza também pelos ingleses, já expôs o casus belli, e disse, gente, Putin é formado em direito internacional, ele é especialista em direito internacional. Lê o discurso dele com calma. É uma declaração de guerra. Se a OTAN se atrever, vai dar ruim. Muito ruim. Não porque vai acontecer alguma coisa de novo. A OTAN já está em guerra contra a Rússia e há quase um ano. Foi a OTAN que preparou a Ucrânia para a guerra durante 8 anos. Então, nesse ponto não muda nada. Mas muda tudo, porque aí é como se a OTAN estivesse declarando guerra à Rússia. E a Rússia já avisou que vai responder. O que a gente pode fazer? Aproveitar a quaresma e rezar. Tenha um bom dia.